Bom dia! Bom dia, bom dia, bom início de semana para você, segunda-feira, e essa semana vai ser demais, né? Demais! Bom dia! Bom dia para você que está entrando agora, bom dia para você que vai entrar, bom dia! Segunda-feira eu sei que não é fácil acordar, não é fácil, mas bom dia! Bom dia, boa tarde para vocês no Japão, boa noite para todo o resto do mundo, boa noite, que Deus abençoe vocês, que Deus, hoje nós vamos ter um dia maravilhoso, em nome de Jesus, aleluia. Já entrou aí, apontou primeiro lá do Nihon, o Sagayama, aqui na house, aqui no Face do House Church, tá? Nossos filhos espirituais amados. O Sagayama, a Viviane, né, Viviane? A Viviane, o Valdir, né? Olha, muito bom. O Gerson, Karine, como é que é? Karine. Tanta gente tá chegando. Nossa, a Kézia. A Marne Kinoshita também do Japão, a Zeli, Ademir, olha aí, super fã, né? Que bênção. David, nosso filhão. Gente, sejam bem-vindos. A Gleice. Gente, vocês são muito amados mesmo, muito amado por nós e muito amado por Deus. Sejam bem-vindos. Michele, Tia Neide, gente, somos muito gratos a Deus, porque nós podemos entrar na sua casa, tomar esse café da manhã com vocês. E olha esse banquete que Deus preparou para nós. Vai ser o melhor banquete. Pode ter certeza, você vai ser abençoado. E através também de você estar compartilhando com seus amigos vão ser abençoados. E também nós podemos alcançar pessoas para Jesus e abençoar essas pessoas, entrar na casa dessas pessoas e abençoar, em nome de Jesus, né, pastor? Desse jeito. Não, pastor Wellington também já apontou aí. A Vanessa, falei da Viviane agora. Tá aí, mandando um abraço para nós também. Bom dia, é isso aí. Né? Juarez Brito. Deus abençoe vocês todos que estão aí pastor chegando. Nossa. Pastor Eli? Pastor Eli, irmão da pastora Elda, né? O pessoal aí tá acordando cedo, segunda-feira já, né? Que bênção, bênção mesmo, gente. É a melhor coisa que vocês poderiam ter feito. Vocês acordar e as primeiras horas do dia, vocês chamar o Espírito Santo para estar com vocês. Para estar também desembanhar na espada do Espírito e guerrear nesse dia. Esse dia que nós vamos estar guerreando juntos para trazer a vitória na sua casa, na sua família, nos seus amigos e onde você levar essas lives. Não sei se vocês perceberam, mas, aliás, eu acho que vocês percebem tudo, né? Mas assim, a irmã Maria, né? Tá lá, Maria, tá vindo aqui também, entrando aí junto, né? Mas deixa eu falar aqui. Não sei se vocês perceberam, a pastora Elda tá aqui camuflada, o pastor também aqui, camuflado, vestidos de guerreiros. Né? Tudo faz parte do enredo, do roteiro aqui, sabia? Nós essa semana vamos estar falando sobre exatamente isso, né? Nós estamos em guerra, mas nós não baixamos a guarda. Amém. E nós sabemos que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Eu falei, amor, quero ir de guerreiro lá. Ela ontem ministrou toda assim. Eu falei, amanhã nós vamos entrar na live, né? Eu também quero, porque nós mandamos uma mensagem profética para todo mundo aí. Amém. Né? De que somos guerreiros. Somos guerreiros vencedores. Ainda tem mais uma coisa. Nós vamos estar falando essa semana algumas experiências de alguns heróis da Bíblia que tiveram suas batalhas, que tiveram suas guerras, que viveram suas lutas, mas que venceram
né? E nós vamos ver como foi que eles encararam essas batalhas, como foram que eles encararam essas guerras e como eles triunfaram, como eles venceram. Tá certo? Então vai ser demais aqui com vocês. Nós estamos deixando o Espírito Santo conduzir essas lives do jeito do Espírito Santo, sem estar preso a nada, apenas as nossas convicções e a palavra, né? Porque essa palavra é suficiente para nós. Demais, né? Eu acredito que vai ser demais. Enquanto isso, vai escrevendo aí seu pedido de oração. A pastora Helda já está aqui pegando, né, para fazer as anotações de vocês aí, suas necessidades, seus pedidos de oração. Já pode ir mandando aí que ela vai anotar. Também suas experiências, né? Tem muita gente sendo abençoada através dessas lives. Visitado, curado, liberto. Gente, é bom até vocês mandam pelo particular. Gente, é muito bom ver Deus agindo, sabendo que toda live tem um propósito, alcança pessoas que a gente nem imagina e cura pessoas. Cura, liberta, salva. E isso, para nós, é a melhor retribuição do céu, né? Irmã Maria já está pedindo oração aí, já anota aí para a gente não esquecer lá no final. Irmã Maria está pedindo oração porque ela trabalha em supermercado e a gente sabe que lida com muita gente. Tá bom? E também nós pedimos a vocês, né, que compartilhem a live. A gente sabe... Oi, Cílei, tudo bem? Bom dia. A gente sabe que... Joara Brito também, né? Deus abençoe, Joara. Deus abençoe. A gente sabe que... Silvana, quanto tempo! Eu lembro de você. Silvana Moraes. É a Silvana Moraes? Ah, sim, lembro também, hein, Silvana? Um beijo aí no seu coração. Então vocês já sabem que compartilhar leva a palavra longe, leva a palavra muito mais longe. Aleluia. Alcança seus amigos, né? Sim. E nesse tempo assim de tanta luta, de tanta batalha, as pessoas precisam de referencial, de uma palavra de vida, uma palavra de vitória. Amém. Elas precisam saber como encarar os desafios desse tempo. A gente sabe, né? Há tantos desafios nesse tempo, há tantas coisas nesse tempo. Ontem eu postei um vídeo aí, não tem problema, se vocês quiserem compartilhar o vídeo, embora eu coloquei no Face, porque enquanto tem muita gente aí que está parando tudo, estão sofrendo algumas como é que eu posso dizer, alguns reveses na financeiro, tem muita gente passando algumas carências e necessidades, né? Eu resolvi, eu decidi que nessa crise eu vou avançar, que nessa crise eu vou crescer, nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos nos mostrar forte em Cristo, né? E nós somos mais do que vencedores, ora, né? Não, e nós queremos inspirar você, nós queremos inspirar você com a nossa história de vida. Queremos inspirar você não apenas palavras que não são apenas palavras de sabedoria. Nós queremos, né, ministrar palavras que sejam, né, empoderadas em atitudes, em ação, em demonstração. Né? Paulo fala isso, minhas palavras não consistiram em palavras de sabedoria, mas em demonstração, né, de poder, né? Então é isso, ó, sua irmã Helenice lá do Japão entrou, né? Gente, bom dia, boa tarde, quem está entrando aí. Gutenberg, ó, cara, ontem fiquei feliz, né? Te ver lá mesmo, indo lá na Fazenda Rio Grande, encarando tudo, né, Gutenberg? Para estar aí junto com a gente, ontem tá junto com a gente, servindo lá, muito, muito legal ver todo mundo aí envolvido. Tá bom? Então, só mais uma vez, compartilha aí a live, seja um compartilhador, já entra aqui como compartilhador. Ver você aqui como um compartilhador vai ser legal. Já porque temos uns fiéis aí, né? Já tem gente que já entra direto compartilhando. É né? isso aí. Olha,
Rosângela, você é uma bênção, todo menina. dia tá nessa Rosângela é uma pegada. bênção, né? E ela, temos a Helenice, temos muitos compartilhadores aí fiéis mesmo. A Viviane que já dorme pensando nas lives 6 horas da manhã. Que bênção, Viviane. É isso aí, é isso aí. Ai. A Viviane tá lá em São Paulo. Isso, lá em São Paulo, né? É bom você identificar, gente. Olha, eu sou de tal cidade, tal país. Sabe por que é bom? Porque depois nós vamos estar orando, não só por você, pela sua família, pela sua cidade, para Deus trazer cura para sua cidade. E também pelo seu país, que depois no final nós vamos estar orando pelo país, o país da onde você é. Depois a gente fica sabendo de muitos países que a gente está orando. Olha, hoje nós decidimos que orar muito mesmo pelos pedidos de oração que vocês vão estar fazendo, interagir com vocês, falar do objetivo da semana e meditar num texto de hoje. A gente tem tantos heróis. O meu herói não faz parte de um mundo imaginário. Meu herói, né? Eu acho que seu herói não faz parte de mundo imaginários. Nós temos heróis da vida real. Sim. Nós temos heróis que realmente viveram suas guerras e triunfaram. Muitos heróis bíblicos, muitos exemplos bíblicos, exemplos de pessoas que venceram, exemplo de pessoas que lutaram, que perseveraram, que não desistiram, que não desanimaram, que seguiram em frente em meio à luta. E esses personagens, são esses heróis que nós queremos a cada dia da semana escolher um desses heróis e compartilhar com você. Hoje nós vamos falar de vários deles ao mesmo tempo. Vários deles. A Bíblia faz uma menção e chama eles de heróis da fé. Heróis da fé. Heróis da fé. São os valentes guerreiros que na hora da batalha venceram e foram heróis. Você também vai ser, em nome de Jesus. Você vai ser o herói dessa geração, a heroína dessa geração. Aleluia. E aí a gente tem um recado claro, falando nós preparamos até um chazinho aqui pra gente estar... Você pode preparar o seu chimarrão aí? Não. Seu chá. Você pode inventar também. Vocês perceberam que chá do pastor, hein? Vocês perceberam que nas nossas lives aqui a pastora Elda tá com a imunidade um pouco baixa. E aí eu falei, melhor um chazinho em vez de água para a garganta. Ok, gente, então assim, nós temos exemplos de verdadeiros heróis que lutaram. Esses heróis não são de mundo imaginários, como já falei, são da vida real. A Bíblia chama esses homens de heróis da fé. E hoje ainda, Deus está separando heróis da fé da nossa geração. Amém. Deus está separando e buscando heroínas da fé nessa geração. Amém. Eu acredito que você, nesse tempo, tem que ser um verdadeiro herói para superar o que está pela frente aí. Você vai ter que ser um verdadeiro guerreiro para superar o que você já está tendo que viver. Amém. E os desafios que estão vindo por aí, né? Então, vai fazendo o seu pedido de oração aí, que nós vamos estar orando. E vai compartilhando também, se você tem sido abençoado, se tem acontecido algo na sua vida, né? Porque para nós é fundamental isso aí. Amém. Não, pastora Elda? Isso aí. Muito importante. Fundamental. E nós sabemos que você é um herói que está vencendo essa batalha. Gente, isso é demais. Porque assim como muitos heróis que têm as suas histórias gravadas na Bíblia, você é um herói ou heroína que vai ter sua história gravada no céu. Deus está registrando lá no céu. E quando a gente se encontrar, nós vamos saber tantas histórias que você venceu, que nós vencemos. Que não importa, né, a pandemia, não importa o que está acontecendo no mundo, importa
é que você está sendo abençoado, em nome de Jesus. Não, crise nenhuma vai nos parar. Amém. Não é não, gente? Desse jeito. Crise nenhuma vai fazer a gente desanimar na fé. É isso aí. Nada. Né? Romanos 8, a gente vai ler Hebreus 11, né? Hebreus 11. Mas assim, Romanos 8, ele tem uma expressão linda demais, que diz: o que me separará do amor de Deus? Aí ele começa a falar sobre quem ele era realmente, porque Paulo foi um dos grandes heróis. A gente pode até, talvez, usá-lo nessa semana como um dos personagens, mas ele claramente declarou: eu estou certo, nada vai me separar do amor de Deus, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem a espada, nem a nudez, nem o perigo, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, olha, nem qualquer outra criatura, céu ou terra, me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só com Essa palavra já dava pra gente passar o dia determinando que nada pode nos separar do amor de Deus, nada. E você sabe que as convicções interiores terminam sendo externadas de alguma forma, não é não? E é por isso que nós estamos aqui como verdadeiros guerreiros aqui, não é? Porque que representa um soldado, que representa alguém que faz um combate, né? Geralmente está figurado assim com essa roupa camuflada do exército, né? Mas é porque está dentro da gente, está dentro de nós, e nós queremos que você não só escute, mas que você saiba que aqui há convicções poderosas em Deus de que nós vamos superar, que nós vamos vencer, que nada vai nos parar. E eu sei que você, dentro de você tem uma pessoa guerreira, dentro de você tem um guerreiro forte, valente, né? Dentro de você tem um herói, né? Um herói da fé. Um herói. Né? Não? Levanta, guerreiro valente, guerreira valente, heroína da fé, herói da fé. Levanta, porque o Senhor quer você em pé. Você, realmente firme, forte. É isso que Deus quer. E ainda diz assim: levanta e cavalga vitoriosamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. Deus fala isso, Deus chama a gente de guerreiro e fala pra gente se levantar e guerrear pela causa da verdade, né? Pela causa da mansidão, da justiça. A Bíblia fala que os mansos herdarão o quê? A terra. Os mansos herdarão a terra. Não, a terra é para ser herdada pelos filhos de Deus. Sabia disso? Não é para ser conquistada pelos filhos de Deus. É desse jeito. Tanto a terra aqui, a gente se posicionar nela, a gente possuir, como, né, a terra prometida para a gente. Aleluia. Vamos lá? Vamos ter um texto aqui de Hebreus. Gente, olha, o tempo só passou a gente falando sobre, né, o herói que cada um é e o guerreiro que está dentro de nós. Né? Vamos meditar aqui na palavra enquanto você vai aí escrevendo seus pedidos de oração. Pastora Elda, lê para nós aí sobre esses heróis da fé. Hebreus 11. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Aleluia! Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou. Que herói! Porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras dizem que antes disso ele havia
dado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu um barco em que ele e toda a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo, recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu, saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Chegou na terra de Israel. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu. A cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Aleluia! Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos da areia da praia do mar. Todos estes morreram cheios de fé. Meu pai. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas a viram de longe. Ficaram contentes por causa delas. Declararam que eram estrangeiros, refugiados, de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmo. Não ficam pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaac em sacrifício. Ei, que herói! Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim, ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Até aqui? Não, vai lendo aí. Pra quê? Eu tô cheio de Deus inspiração. lhe tinha dito, por meio de Isaac, é que você terá descendentes. Deixa eu ler então. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaac. E por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaac. Pela fé que Isaac prometeu a bênção para o futuro a Jacó e Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. E ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordem sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar um pouco de tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. E que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Meu papai, foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme como se estivesse vendo o Deus invisível. Foi pela fé Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa. Mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles.
Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Meu Deus, foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó. Depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias, foi pela fé que Raabe, olha essa mulher aqui, não volta lá. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Que mais posso dizer? Olha isso aqui. O tempo é pouco, meu irmão, é pouco. Até a leitura acelerada. O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Olha isso. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Meu, a gente podia até terminar com um negócio desse aqui. Eram fracos e terminaram fortes. Olha isso. Foram poderosos na guerra. E o quê? E venceram exércitos. Meu Deus, de todo lado, gente. Venceram exércitos estrangeiros. Né? E essas mulheres aí, lê, não se apresse, lê, calma, lê aqui, vai aqui. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser mortos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados, surrados, acorrentados, jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas. Meu Deus, esse barulho é eu batendo na mesa, que eu não aguento um negócio desse. Ferrados pelo meio, outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos, maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas, em buracos de terra. O mundo não era digno deles. Olha a expressão. O mundo não era digno deles. Gente, porque eram verdadeiros heróis. Amém. Como a gente pode começar com uma semana melhor? Não poderia começar melhor um assunto como esse, falando desses heróis. Né? A palavra diz que eles foram capazes de crer. Né? Crer no sobrenatural. Crer no poder de Deus. Nem sabia, não sabia que existia. No mover de Deus. Que ia fazer, né? O texto diz, porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus. Gente, foram aprovadas por Deus. Né? No versículo final do 40 diz, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Quando diz o texto aqui, porque eles creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido. O texto dizendo que essas pessoas, esses heróis, não receberam, não viveram as promessas na sua intensidade. Não receberam as promessas, não cumpriu as promessas na intensidade que Deus prometeu para eles. E sabe por que não aconteceu as promessas que Deus prometeu para eles? Olha, o texto diz assim, pois Deus tinha um plano preparado ainda melhor para nós, a fim de que, né, somente conosco, peraí, sabe por que eles não viveram todas as promessas? Porque o plano de Deus era acrescentar pastor Valmir, acrescentar pastora Elda, acrescentar você nesses planos. O plano de Deus foi aperfeiçoado, sabe por quê? Porque ele queria que você vivesse todas as promessas de Abraão. Amém. Ele queria que você vivesse todas as promessas de Isaac. Ele queria que você vivesse todas as promessas de Jacó. Ele queria que você vivesse cada promessa desses homens aqui mencionados. Amém. É isso aí. Como não se emocionar? Como não se posicionar como um verdadeiro guerreiro aqui? Aleluia.
acreditando no que Deus tem para nós e viver em função do que Deus tem para nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Esses homens são verdadeiros heróis. Mulheres também, né? Homens, quando a gente fala no homem, nós falamos no sentido genérico, homem criado. Né? Quando a gente fala, né? Mas realmente aqui fala sobre homens, fala sobre mulheres, fala sobre pessoas que o mundo não era digno, porque pela fé, né? E somente pela fé, eles guerrearam, eles avançaram, eles não retrocederam. Você sabe que os verdadeiros heróis são reconhecidos na hora da batalha, na hora da guerra. A pastora ontem estava ministrando exatamente sobre esse assunto e ela estava falando sobre os 22 mil que voltaram para trás, que recuaram, que retrocederam, porque estavam com medo, estavam apavorados e não estavam prontos para a guerra. E Deus conhece o nosso coração, Deus conhece, Deus sabe. E Deus disse assim, olha, essa vitória não vai ser alcançada com toda essa gente, não. Não, é muita gente. E aí, se vocês guerrearem, vocês vencerem essa batalha, vocês vão dizer que foi a própria força de vocês. Né? Não, vocês vão vencer do meu jeito aqui. E Gideão lutou com 300 homens, né? Contra 135 mil, tá bom? Mas o que o texto aponta aqui, deixa eu só pegar aqui para ficar mais pertinho aqui de mim, a Bíblia diz que esses homens foram verdadeiros heróis. Eu gosto muito nós vamos falar sobre cada um desses personagens, mas eu queria ir lá para o finalzinho do texto. Só tenho medo aqui de sair do local que eu estou querendo, amor. Mas já vou chegar lá onde eu quero, não se preocupa com isso. É isso aqui. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras, eles venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca dos leões, apagaram incêndios terríveis, diz o texto. Escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Não interessa se você agora se sente fraco. Não interessa. Não interessa como você está se sentindo agora. Não. Porque diga ao fraco, eu sou forte. O que o texto está dizendo aqui, meu querido, é que você precisa se levantar nesse tempo de crise como um guerreiro, se fortalecer na fé que tem em Cristo Jesus. Amém. Você sabe, você precisa se levantar como um guerreiro forte agora. Aleluia. Você precisa sair desse lugar de frieza, de fraqueza, de impotência. Você precisa sair da depressão, da tristeza, do lugar do medo. E você precisa lutar, precisa guerrear, você precisa mesmo. E diz assim que na medida que você luta, você vence, e eles venceram nações inteiras. Eles fizeram o que era correto, eles não desistiram, né? E eles correram para buscar o que Deus havia prometido. Deus tem prometido tanto para a gente. Nesse tempo de crise, os verdadeiros guerreiros vão se mostrar. Nós vamos conhecer a verdadeira igreja nesse tempo de crise. Porque, se sabe, o falso não vai resistir nesse tempo. Não vai. Não adianta, não vai resistir nesse tempo. Porque o falso não resiste. Agora, você que é verdadeiro guerreiro em Cristo, e aí não interessa, porque isso não é um estado. Não é um estado. Às vezes eu posso estar com medo. Gideão estava com medo, ontem você estava falando sobre isso, né? Mas Deus o encontrou, postura, né? Deus o encontrou enquanto ele estava se escondendo dos inimigos, escondendo sua mercadoria, o alimento. Deus o encontrou lá e viu nele um potencial de acreditar no impossível. Deus falou para ele, se levanta, guerreiro valente, quando ele estava com medo, não é? Às vezes a gente está num estágio de medo, às vezes a gente se sente fraco e Deus vem e diz que os fracos
podem se tornar fortes. Meu, isso é Mas a demais. decisão é nossa. A decisão é nossa. Queremos continuar fraco ou queremos levantar e se tornar forte? Então, em meio à crise, não importa o que está acontecendo ao nosso redor, importa a atitude que você está tendo. Ou seja, a decisão de se levantar, se erguer e dizer assim: oh, para aí, o Senhor me colocou por cabeça e não por causa, o Senhor me colocou para estar por cima e não por baixo. O que eu estou fazendo? Eu sempre gosto de falar que se o diabo está lá no chão ou está debaixo dos nossos pés, quando nós estamos lá embaixo, nós estamos cara a cara com ele. E Deus não quer esse estado para você, lá no chão, lá embaixo. O Senhor te colocou para estar por cima e não por baixo. A decisão de estar por baixo é sua. A decisão de estar por baixo é nossa. Então nós temos que tomar uma postura e dizer assim: não, vou tomar a palavra do Senhor que diz que eu sou um herói de guerra. Eu sou um guerreiro valente, uma guerreira valente. Então eu vou me levantar. Vou me levantar e vou colocar ordem. Ordem onde eu pisar a planta do meu pé e vou colocar Deus ali. Vou estar por cima. E vou estar por cima. Porque a Bíblia diz que Deus não nos colocou por baixo. Nunca. Né? Deus nos deu uma autoridade e nos colocou por cabeça e não por cauda. É isso aí. Né? E ainda, muito pelo contrário, ele diz que nós temos o poder de pisar serpente, escorpiões, todo o poder do inimigo. Todo. E a Bíblia promete ainda: e nada vos fará dano. Dano algum. Dano, Jamais. nada. Então, a única coisa que Deus espera é que a gente se levante com fé. Com fé. Com fé diante da adversidade. O que Deus quer é que a gente tenha, e Ele deu o mesmo poder que Ele deu aos seus guerreiros do passado, Ele deu aos seus guerreiros do presente. E eu vou dizer mais: Ele fez mais com a gente hoje do que fez com os guerreiros do passado. Porque os guerreiros do passado ainda não tinham conhecido Jesus. Jesus veio depois. Olha isso, gente, muitos deles, Jesus veio depois, o Espírito Santo foi derramado, está entre nós, operando no nosso meio, dentro de nós. E da mesma forma como eles apagaram incêndios, nós podemos apagar incêndios. Da mesma forma como eles escaparam da morte, da espada, nós também temos o poder de escapar da morte. Nós podemos repreender a morte, Amém. Nós podemos repreender a doença, nós podemos declarar a cura, nós podemos declarar um milagre, nós podemos nos posicionar diante da crise, da pandemia, nós podemos nos posicionar diante da angústia, diante da perseguição, nós podemos nos levantar diante da frieza e dizer assim: ei, para esse negócio. Sabe por quê? Eu tenho que parar aqui com essa frieza espiritual, eu tenho que parar com esse negócio aqui, não é, do recuo, deixar o medo me dominar. Eu tenho que parar com esse negócio aqui e avançar em frente, seguir em frente, porque Deus está dizendo que eu sou forte, tá bom? Então, olha esse texto, olha o que ele diz: eles foram poderosos na guerra. Eles se tornaram, mas eles se tornaram poderosos aonde? Na guerra, na batalha. Não foi na bonança, não foi na tranquilidade, não foi na praia, tomando um banho de praia, tomando um solzinho com água de coco. Ou no meio dos holofotes, ou então no meio das pessoas, ou então sendo elogiado. Mas nos piores momentos, foi na angústia, foi na tribulação, foi na morte, foi sendo acorrentado. Eles não reclamaram, não. Eles não ficaram murmurando, não. Eles se levantaram mesmo ali e faziam alguma coisa mesmo ali acorrentado. Mesmo ali o que eles podiam usar, a boca que eles podiam usar, eles usavam. Então Deus está falando para você nessa manhã, meu amado. Usa o que você tem nessa época de pandemia, de Covid. Use o que você tem, a ferramenta que Deus te deu, mas use, mas se levante, é igual eu preguei ontem, não seja uma vítima. Um guerreiro, ele não pode ser vítima, ele pode ser sim, aquele que ajuda as vítimas. E aí, você sabe qual é a intenção nossa aqui? Amém. A intenção nossa aqui é preparar essa igreja para o que está por vir, preparar para o presente, mas preparar também para o futuro. Aleluia. Você sabe que profeticamente a gente sabe que a igreja vai viver muitas perseguições. Nós vamos ter que vencer em Cristo Jesus.
Vai chegar um tempo onde pode ser que essa batalha se intensifique e a gente viva essa experiência de viver isso. E olha o que outros fizeram. Diz que outros foram torturados até a morte. Morreram lutando. Outros foram torturados até a morte. Mas eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida ainda melhor. Quer saber? Alguns foram colocados ao ponto de dizer, se você não negar a fé, né, você vai ser morto. E eles preferiram não negar a fé, porque eles esperavam ressuscitar para uma vida ainda melhor. Querido, eu quero encerrar aqui, porque esse texto diz que alguns foram insultados, surrados, acorrentados, jogados na cadeia. Amém. Outros foram mortos à pedrada, Sim. cerrados ao meio, mortos à espada, andaram de um lado para o outro, vestidos de peles de ovelha, de cabras, eram pobres, perseguidos, maltratados, andaram como refugiados pelo deserto e montes, viveram em cavernas, em buracos na terra. Eu não sei se você tem noção disso. Alguns viveram em cavernas, ou em buracos na terra. E aí diz, o mundo não era digno deles. Não era. O mundo não era digno deles. Pronto. Acho que encerra de maneira tão especial aqui. Verdade. Não é? E Deus tem algo muito melhor mesmo para nós. Mas o que nós queremos aqui, querido, é que você se levante como verdadeiro guerreiro nesse tempo. Verdadeiro guerreiro. Se levante, não se acovarde, não deixe ser vencido pelo medo, não deixe, você não vai sucumbir nessa guerra. Eu quero declarar isso para você, você não vai sucumbir. Na verdade, o guerreiro dentro de você vai aparecer nesse tempo. Aleluia. Não? Porque eles foram fortes na guerra, eles foram poderosos na guerra. Eles surgiram na guerra. O guerreiro se descobre e surge na guerra. Então, isso aqui é importante, declarar isso e dizer que nós vamos avançar. E eu creio que Deus vai te levantar como uma guerreira, como um guerreiro, um herói de guerra. Porque o Senhor precisa nessa geração de mais heróis de guerra. Deus precisa nessa geração de mulheres e homens que não tem medo de ameaça, não tem medo de notícias que está tendo pela TV, pela internet, não tem medo. Em vez disso, Ele vai trazer boas notícias. Nós temos boas notícias. As nossas notícias aqui são boas porque são bíblicas. E nós estamos vendo aqui que as boas notícias que nós temos aqui é saber que Deus coloca seus guerreiros para vencer na guerra. Nos tornam fortes mesmo quando nós somos fracos e nós nos tornamos também poderosos em meio à batalha. Sabe por quê? Porque nós não estamos sozinhos, nós temos um exército do céu conosco, nós temos um exército de anjo cuidando de nós, da nossa família, e também nós temos uma arma de guerra. Sabe qual é a nossa arma de guerra? A espada do Espírito, que Deus já nos deu, essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando nós lemos essa palavra, a Bíblia, nós já temos a espada do Espírito, nós temos a armadura de guerra que tem lá em Efésios 6. Nós temos o capacete na nossa cabeça, nós temos também a couraça da justiça no nosso corpo, o cinturão da verdade na nossa cintura, nós temos nos nossos pés os calçados, nós temos também aqui também não só a espada do Espírito, mas nós temos também o escudo da fé, porque nós cremos que em meio à batalha nós vamos ter fé para prosseguir. Que Deus te dê essa fé que você precisa. Querido, há um guerreiro dentro de você, há um herói. E aí eu quero chamar de herói, de heroínas nessa geração. Aleluia. Tá bom? Você é um deles! Uhul! Eles não viveram todas as promessas, porque Deus tinha Deus tinha um plano melhor, e o plano de Deus era acrescentar você, hein? Era trazer você
para o fronte, na verdade chama fronte, né? Era chamar você para o fronte da batalha, era colocar você junto para viver todas as promessas que Deus fez a Abraão. Nós somos os verdadeiros herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Nós somos os verdadeiros herdeiros das promessas, são muitas, das promessas que Jesus Cristo fez. Da mesma forma como Jesus Cristo venceu, também nós vamos vencer. Nosso maior herói, nosso maior guerreiro, Jesus de Nazaré, né? Morto, crucificado, mas ressuscitado, assentado à destra de Deus, cheio de glória, e que um dia vai nos buscar para estar com Ele e viver todas as promessas que foram feitas no passado e no presente, porque Deus continua sendo Deus. Cabeça, guerreira. Deus continua sendo Deus, Deus continua levantando o fraco, Deus continua levantando o caído, Deus continua conosco na batalha, Deus continua sendo aquele quarto homem andando no meio da fornalha, Deus continua sendo aquele que tapa a boca dos leões, Deus continua sendo aquele que repreende a doença, que repreende o devorador. Deus continua sendo aquele que está do nosso lado para nos avançar sempre. Você é um herói de guerra. Né? Você é um herói de guerra. Gente, empolguei demais aqui. Aliás, nós nos empolgamos demais. Né? Pedidos de oração aí a gente precisa fazer porque o tempo já correu demais aqui. Vamos lá. Nós temos aqui vários pedidos de oração, né? O Vanderlei está pedindo pela Thalita, também por ele, pela família. A Silvana, um abraço para toda a sua família. Silvana está pedindo pelo seu irmão Antônio, por toda a sua família. A Rosângela está pedindo pela Cirlei, a família, projeto de Deus, que Deus abençoe. A Vanessa está pedindo pela Larissa, Emanuela, Beatriz e sua família. A Gabriela está pedindo pela Sueli. A Márcia está pedindo pelo Lucas, pela libertação dos vícios. A Cirlei está pedindo para Deus curar ela da pressão, de toda a enfermidade. O Valmir está pedindo pela esposa Dina. Um abraço para vocês aí, que está bem longe daqui, né? Nos Estados Unidos, né? Isso. É o Valmizão, né? É o Valmizão. É o xará. Deus abençoe vocês aí, muito, muito mesmo. A Maria está pedindo pela Evelyn, a família. A Rosângela está pedindo para que ela seja uma guerreira forte, leal, sem medo de prosseguir. Você já é, Rosângela, uma guerreira. Você já é uma heroína de guerra, minha filha. Então toma posse, pega aí a sua espada do Espírito de fogo e sai prosseguindo, sabendo que junto com você tem um exército do céu junto com você. Em nome de Jesus. A Nilza está pedindo para Deus curar ela de toda enfermidade. Você vai ser curada hoje, em nome de Jesus. A Maria está pedindo pela Evelyn, por toda a sua família, né? A Nilda está pedindo oração por ela, por toda a sua família. A Neide também está pedindo, porque ela está triste, deprimida no casamento. Nós vamos estar orando para que Deus te abençoe, minha linda. E eu tenho certeza que Deus vai restaurar seu casamento. Minha filha, então levante a cabeça. Deus não colocou você no mundo para você ficar deprimida, não. Levanta. Você é forte, você é valente, você é uma guerreira e Deus está contigo. A Edna está pedindo por ela, pela família dela, né? Em especial pelo cunhado que está com muito sintoma de fraqueza. A Rosângela está pedindo pelo Valmir e a Dina, né? Então vamos orar e pelo projeto de Deus. Muitos pedidos de oração, muita gente interagindo aqui. Não tem problema se também nós não falamos aqui o seu pedido de oração, né, pastor? Nós continua vamos estar mandando aí. Orando, continua mandando. Você também que entrou, que vai entrar nessa live, pode fazer seus pedidos de oração, porque geralmente à noite a gente ora de novo e a gente ora pelos seus pedidos. E pode ter certeza, Deus vai
fazer aquilo que é necessário na sua vida, em nome de Jesus. Deus vai abrir as janelas do céu, vai derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida e da sua família e das pessoas que você está orando, em nome de Jesus. O que a gente queria agora? Que você colocasse a mão no seu coração aí, coloca a mão no seu coração. Se você está orando, pedindo por alguém, traz essa pessoa à memória agora, enquanto a gente vai estar orando, colocando diante de Deus. Menciona essas pessoas agora na presença de Deus. Nós cremos no sobrenatural, no agir de Deus na vida dessas pessoas. Nós cremos no milagre. Eu sempre falo aqui nas nossas lives, se você não tem fé suficiente, nós temos fé para ajudar você. Né? Nós podemos ajudar você em Cristo Jesus. Amém. Nós cremos no nome de Jesus, no poder que há nesse nome para fazer com que você viva milagres, né, para abençoar a sua vida, seu casamento, como nós ouvimos aqui pedir de oração, para livrar você da doença, da praga, dos efeitos da pandemia, dos efeitos da crise financeira, da depressão, do medo, de qualquer coisa que o diabo queira lançar sobre sua vida. Em Cristo Jesus, nós declaramos aqui que nada disso prosperará contra você. Eu me levanto e a pastora Elda aqui juntos, como profetas de Deus nesse tempo, para declarar que você é mais do que vencedor em Cristo, e dá uma ordem à doença, dá uma ordem à depressão, dá uma ordem à tristeza, dá uma ordem a esses demônios que atuam na área do casamento, da vida espiritual, querendo que você viva a frieza. Nós ordenamos para que bata em retirada, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos aqui, cada pessoa aqui é vencedora em Ti. Nós declaramos aqui, abençoamos cada pedido de oração, abençoamos cada pessoa. Nós profetizamos o agir do Senhor. Nós declaramos, Pai, que elas são mais do que vencedoras, são verdadeiros heróis, verdadeiras heroínas nesse tempo, Senhor. Nós profetizamos a vitória do Senhor e ordenamos ao mal, saia em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos em nome de Jesus. Damos uma ordem a todos esses demônios em nome de Jesus, saiam em nome de Jesus. Pai, nós oramos a Ti, nós oramos a Ti. E nós pedimos para que verdadeiros guerreiros e guerreiras, ó Deus, sejam levantados nesse tempo de batalha, de angústia. Nós oramos a Ti para que verdadeiros guerreiros e guerreiras se levantem nesse tempo, sejam forjadas nesse tempo e que se levantem para cavalgar vitoriosamente em nome de Jesus. Pai, amém. Em nome de Jesus, tira agora, Senhor, todo estado, Senhor, de depressão, de glória. medo. Tira, Pai. Tira, Aleluia. Senhor, tudo aquilo que o diabo está jogando na mente, no coração de cada pessoa que está assistindo essa live. Pai, o nosso maior inimigo é o diabo. Que nós não venhamos perder as energias, Senhor, lutando contra pessoas, contra família, contra amigos, contra irmãos. Pai, em nome de Jesus, que o diabo venha, Senhor, bater em retirada da vida e da família dessa pessoa, porque o nosso maior inimigo é Satanás, e que nós venhamos tirar, Senhor, tudo aquilo que está tampando os nossos olhos, para que nós possamos ver. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, Senhor, traga vitória nessa casa e nessa família, Pai. Nós estamos declarando aqui, ó Pai, como guerreiros, como embaixadores do Teu reino, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, é isso. Nós temos certeza de que Deus tem algo muito melhor para você. E na guerra que os guerreiros se levantam, é na guerra que nós somos forjados. É na guerra que saiu o herói de guerra, né? É desse jeito. Sabe que a gente ora, né? A gente ora pela nossa nação, pelo Brasil. Nós oramos pelas autoridades mundiais. Nós oramos por uma igreja que Deus está levantando em cada nação,
em cada lugarzinho dessa terra, desse planeta. Pode parecer o lugarzinho, né? Pode parecer o menor lugar. Pode ser um risco, né? nesse mundo Mas aqui. tem em todos os Mas países. há pessoas que precisam, acho que aqui deve ser um dos menores, mas há pessoas que precisam ser ganhos. Há uma igreja que Amém. Deus está levantando aqui, vitoriosa. Você está entendendo? Aleluia. Há um povo aqui mais do que vencedor em Cristo. Nós vamos viver algo novo em Deus. O que parece que ao fim é apenas o começo de uma grande história, de um grande milagre. Tá certo? Deus tem muito. E é coisa muito grande importante pra nós. você identificar de que país que você é, porque você representa ele. E nós estamos abençoando o seu país através de você. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, nós abençoamos, Pai, essas nações. Nós reconhecemos que o Senhor é o Deus de todas as nações da terra. Nós cremos, Pai, que o Senhor está procurando verdadeiros guerreiros aqui para vir e lutar, Senhor, nesse tempo. Senhor, eu sei que o Senhor está buscando, Senhor, aqui uma verdadeira igreja, Senhor. Os guerreiros que vão se levantar para guerrear em Teu nome nesse tempo. Deus, em nome de Jesus, que esses guerreiros se levantem, que os intercessores se levantem, que os profetas se levantem, que os pregadores se levantem, que os proclamadores da palavra se levantem. Deus, em nome de Jesus, que a Tua igreja se levante nesse tempo e decrete um novo tempo de vitória e conquista, Senhor, nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que os verdadeiros guerreiros se levantem nesse tempo. E eu quero declarar, você é um desses guerreiros dessa geração. Deus está levantando você para você vencer essa guerra. Você é mais do que vencedor em Cristo. Que os guerreiros se levantem, que os guerreiros avancem, que levantem com suas espadas desembainhadas, espadas espirituais em Cristo, usando a autoridade de Cristo para decretar o domínio e o governo de Deus nesse tempo, nessa geração. Em nome de Jesus. Levanta, guerreira, guerreira, valente, assim diz o Senhor. Levanta, guerreiro, valente, herói de guerra. O Senhor está colocando você a armadura de guerra, a espada do Espírito. Então se levanta nessa geração para fazer a diferença e ser bênção. Ser bênção na vida de todos que passam por você, naqueles que estão longe, que estão perto, mas faça a diferença em nome de Jesus. Que você tenha um dia de excelência, tenha uma semana de excelência, uma semana que a presença e a glória do Senhor desça na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Meu Deus do céu, isso é só segunda-feira. Amanhã a gente vai falar sobre alguém que lutou essa guerra, que venceu personagens. Aleluia. Vai ser... É só o início, Deus tem muito. Aí a gente pede para vocês aí, quase 80 pessoas aqui com a gente hoje. Compartilha, porque a gente precisa levar essa palavra de fé para outras pessoas. Ó, Deus Beijo, abençoe. Amamos Deus vocês. abençoe.